Bom dia. Bom dia. Hoje nós daremos continuidade no capítulo 10, Dolorosa Perda, no Mundo Maior, do André Luiz, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Vamos lá. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-o de frente e perguntou: compreende a extensão da tragédia? Respondia afirmativamente, sob indivisível impressão. Nós vamos dar uma pausa aqui na leitura para compreender o que vem ser essa tragédia, né? Essa tragédia que Calderaro fala. A gente vê a tragédia de Cecília estar recebendo aí uma oportunidade de receber um algoz dela, um espírito que ela é devedora, um espírito que precisa ser regenerado, e ela nega esse reencarne desse algoz dela. Tragédia nós vamos ver também uma tragédia de uma mãe que, estando encarnada, ela não conseguiu direcionar uma filha para uma vida correta, certo? Ela foi educada mal pela mãe, né? Ela não teve tempo de passar para a filha tudo que tem que fazer. Tragédia porque esse algoz dela não vai ter a oportunidade de se reencarnar, né? Então, a extensão dessa tragédia, né? A briga entre os dois, né? O diálogo entre os dois mentalmente, né? Ela injetando ali, o seu Nelson falou no finzinho, ela injetando coisas ruins para o feto. Tudo isso é uma grande tragédia. A extensão da tragédia é muito grande, né? A perca dolorosa que está tendo aí, é isso aí, né? A perca de tudo, né? A oportunidade. Então é uma grande tragédia. Então é isso que a gente está querendo falar, né? Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exige a intervenção esta noite. Oh, mas sim, nesse estado, ponderou a outra. Sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar a intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio essa situação que terminantemente não conservarei. Calderaro posou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou: tentemos algum repouso, Cecília. Modificará possivelmente esse plano. Não, objetou imprevidamente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exige intervenção esta noite. A gente vê aí o equívoco que ela está tendo, né? Em termos de educação, do que ela está direcionada a fazer, né? A gente vê em frases assim como: meu pai não pode saber disso, né? E a gente aprende no Espiritismo, tudo que você não pode falar abertamente para a sua família é errado, né? E a gente vê aqui também, nesse parágrafo que a Vá leu, que a respeito da intuição, do trabalho da espiritualidade, né? Calderaro aí fazendo a enfermeira falar alguma coisa, fazer ela tomar um remédio, certo? Para que ela possa entrar num sono, para que eles possam socorrer ela um pouco.
Malgrado a negativa decisiva, bebeu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderário aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual, e Cecília passou a ver-nos embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Então você vê aí a intercessão da espiritualidade maior, fazendo com o primeiro, assim que ela entrou numa sonolência, passou aí fazendo ela ver a espiritualidade maior, e ela assustando, né, de ver a genitora dela, a mãe dela ali, né, perto dela, né? E a gente vê o trabalho da espiritualidade maior através disso aí, e a gente fica indagando, né, a respeito da atuação deles. Será que eles podem evitar uma coisa dessa? Não pode evitar? Eles poderiam ter feito alguma coisa a mais para evitar essa tragédia, esse aborto? E aí a gente vê a pergunta 501 falando sobre o livre-arbítrio. Então, a 501 no Livro dos Espíritos: por que a ocultação dos espíritos sobre nossa existência? E por que nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmo, e o vosso espírito não progrediria. Para que esse possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem que o seria como a criança a quem não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus, não vendo quem o ampara. O homem se confia suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. A gente vê que nessa pergunta aí fala, né, que eles vão até certo ponto. Depois ele deixa você agir por sua conta. Por quê? Com o erro a gente também aprende, né? Com o erro a gente aprende também. Me veio em lembrança, né, a crucificação de Jesus. Ele veio e passou para os 12 apóstolos a lição. Mas se ele ficasse ali em volta dos 12 apóstolos, eles não iam aprender nada. Quando ele foi crucificado e saiu do planeta Terra, eles tiveram que se mexer, e isso deu um aprendizado grande para eles, né? E aqui a gente também indaga, né? Cecília tinha um anjo da guarda? Tinha um anjo da guarda? O que esse anjo da guarda estava fazendo também que não influenciava ali, né? E a pergunta também 495 fala sobre isso. Então, 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Aí na resposta. Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene não será esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste.
Não fiz ecoar a tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interroguei os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências. Você vê que é essa resposta, né? Ó, você vai sofrer menos se você escutar o anjo da guarda, né? E você vai passar por uma existência mais feliz, né? E isso implica a gente, né? Implica a gente. A lição que o André Luiz nos traz aqui é para que seja divertido para nós não cairmos nesses erros que Cecília está caindo. Aqui vai falar de aborto, mas existem vários erros nossos que nós podemos estar mais atento a respeito disso, né? A respeito disso, que nem aqui, ela precisa tomar um remédio para dormir, certo? Um remédio para dormir, para a espiritualidade agir. Mas nós podemos, quando estamos com uma dificuldade muito grande e às vezes estamos prestes a fazer um negócio errado, um negócio que não vai ser legal, chega à noite, faz uma prece, fala para a espiritualidade, fala para nossos anjos guardiões nos ajudar, que certamente no dia seguinte que nós acordarmos, nós vamos ter mudado a direção dessas atitudes que a gente ia tomar. Então, é isso, nós temos um monte de espíritos querendo nos ajudar. Se nós abrirmos a nossa mente e abrirmos nosso coração para que eles possam ajudar a nós, certamente nós vamos ser ajudados. Aqui está explícito que eles trabalham muito para nos intuir. Só que, infelizmente, né, a gente fica ainda meio fechadão para isso. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti para que não te abalances da sinistra aventura que planejas. Reconsidere a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me, não te precipite nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. Nessa parte aí, a gente vê que a mãe dela chama ela para ela reconsiderar a atitude mental dela, para ela harmonizar a vida dela, né? Porque nesse instante ela desenha para a filha que as mãos divinas abrem-lhe uma porta de luz para ela, né? Que é a oportunidade, mesmo ela estando no erro, tudo, indo para um lado, se engravidou, que dentro disso aí, a espiritualidade ainda arrumou uma forma para ela pagar um pouquinho do débito dela, do pretérito, que colocou ali uma oportunidade para ela corrigir isso, né? Tanto é que ela fala que Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em rede de salvação, né?
Mas dentro disso aí, eu fiquei imaginando, né, a cabeça de uma mãe que não consegue passar para a filha em carne tudo que tem que passar, agora como espírito fica mais dificultoso ainda para passar, porque a gente vê o dom da espiritualidade, que sabe ver exatamente o caminho que a pessoa está fazendo. Ela falou tudo isso para abrir a mente da filha, e o que a filha pensou, né? Pensou nas convenções sociais, né? A vergonha que ela iria passar, o que ela ia perder em termos materiais se ela vai atrás de ter uma criança, ter uma gravidez, enfrentar tudo isso. Então ela fica pensando isso. Para ela isso aí é um pesadelo, né? A palavra materna, porém, continuou: socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor, em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A gente vê aí, né, que a mãe dela pede para ela fugir, né? Socorre-te da consciência, né? Por quê? A nossa consciência sempre vai cobrar da gente, seja agora, a gente pode disfarçar, falar que não está cobrando, mas a consciência fica martelando a gente até a gente sofrer, até a gente acabar consertando a coisa, né? E ela vê aqui, põe na balança aqui, né? O mundo, né? O mundo e o destino e da dor ali para a gente ir para o lado certo, porque nós devemos permanecer com Deus exclusivamente. Nós falando que tem hora que você tem que ir no caminho de Deus, você não tem que ir no caminho do mundo, porque o mundo não vai te desenhar coisas boas, certo? Aí nós procurando lá, nós achamos no Jesus no Lar, na lição 27, o dom esquecido, uma historinha que vem nos trazer exatamente aquilo que a mãe dela fala aqui, não abandones a coragem, a fé e o desassombro. Então, nessa lição aqui, do livro Jesus no Lar, o dom esquecido, de Neio Lúcio, pelo Chico Xavier, né? E ali, na lição, eles falam que um espírito conseguia pedir para a divindade tudo aquilo que ele queria aqui no planeta Terra, igual a gente, né? O espírito foi lá e pediu a mocidade, mas dentro da mocidade, pediu a mocidade, pediu a fortuna, pediu a liberdade, o poder, a inteligência, o casamento bom, certo? A saúde da carne, tudo que a gente quer. Mas esse espírito via que em todos esses dons que ele pedia, sempre tinha, às vezes, o lado que tinha a mocidade, mas também tinha a ilusão, né? Tinha a fortuna, mas também tinha as pessoas que cobiçavam a fortuna dele, né? Então tudo isso, o poder, tinha pessoas que não traziam o ódio, né? Quando você tem o poder, as pessoas que são comandadas por você têm o ódio de você. Então tudo isso tinha o lado negativo. Aí, no final, Jesus fala, né, bendita é a saúde fala assim, formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade,
brilhante é o poder, respeitável a inteligência, santo é o casamento, bendito é a saúde da carne. Mas se o homem não possui a coragem, que é o que a mãe da Cecília fala para ela ter coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários da experiência transitória. Então, para a gente ver a extensão, né, dos conselhos da mãe dela, certo? Os conselhos da mãe dela para Cecília. Então, continuando a mãe. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, desfrontará com a tormenta de lágrimas o temporal da incompreensão e da intolerância, vergastará seu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terá de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Aí, ó, a mãe falando que essa maternidade dolorosa, né, pelo sacrifício, vai ser bom para ela, vai dar um aprendizado para ela, certo? Para ela ignorar, né, esse sofrimento que a gente acha que aqui está passando. Com tudo isso a gente vai estar aprendendo, né? Que ela sabe que tudo isso, se ela tiver um filhinho na mão ali, o amor que vai crescer dentro dela, isso tudo, a bonança vai voltar, né? Que o filhinho ali vai dar força para que ela sobreviva sobre todo o sacrifício que vai ter ali, que ela vai ter que enfrentar todo mundo, mas o filho vai dar uma boa sustentação para ela, que ela vai passar por tudo. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão, abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo, ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Aqui a gente vê, né, que a mãe traz aí para ela uma recordação que ela procurou isso aí. Ela foi para o caminho errado. Cecília era bonita, era rica, ela tinha um lar decente, certo? E, no entanto, ela foi para o lado errado. Se a gente for desenhar aí a Cecília diferente, comportadinha, no lar dela, esperar o marido que acontecesse normalmente, o pai aprovando um casamento, esse mesmo algoz dela viria para ela resgatar uma dívida dessa, mas com amor. Ela teria uma gravidez desejando, né? Seria outro caminho. E, no entanto, a mãe dela vem desenhar para ela e falou assim: ó, você foi para o caminho errado, né? Agora a gente tem que, com tranquilidade, ir atrás, que nem na popularidade fala, né? Você vai ter que ir atrás do prejuízo agora, você tem que consertar as coisas. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira
agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. Traz aí, né, um direcionamento para ela, né, de salva-vida, né? O que é o salva-vida para ela? O dever que ela vai ter que cumprir ali, né? Voltar de novo no raciocínio, a serenidade do princípio e aceitar o seu roteiro, que ela mesma imprimiu. Aqui fala, né? Imprimiste ao próprio roteiro, né? Toda vez que a gente toma uma atitude errada, a gente está imprimindo um roteiro para a gente tem que passar por aquilo ali para consertar, certo? A gente tem que consertar aquilo ali. Então a mãe dela já falou, ó, você não pode fugir da tua responsabilidade, a culpa disso tudo é as atitudes tuas. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipitam os mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-se-os nos trilhos anônimos das obrigações humildes até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentam alvitar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que um monte de brasas na consciência? A gente vê aí, né, que o que a mãe dela vem trazer, né, que a respeito da sociedade, né, a respeito da sociedade. Se a gente vai atrás da sociedade, ela está falando aqui que a sociedade rouba da gente a felicidade de nos conhecermos, certo? Quando você vai atrás do mundo, você acaba fazendo uma máscara e tentando representar que você é uma outra pessoa. Você não se conhece, você acaba sendo um personagem, né? E ela fala que para a gente erguer a fonte para Deus mesmo, para pensar exatamente no que vai ter que fazer, certo? Porque a gente vai ter que seguir um caminho até que ela fala, né? Uma montanha de redenção, né? Então a gente vê aqui que nessa frase que ela fala, no entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto a resgate dos seus débitos com dedicação ao bem e a serenidade na dor, né? Trazendo para ela e para nós também aqui a respeito disso, né? Toda vez que a gente for pensar que estamos passando por uma dificuldade, por uma coisa que às vezes a gente fala assim, eu não vou aguentar, o peso está grande, para a gente saber que nós estamos resgatando débitos, certo? Na serenidade e na dor, certo? Se nós formos serenos, saber que nós somos devedor daquilo tudo que nós estamos passando, a gente vai ter uma passagem melhor, certo? Que ela fala aqui a respeito da coroa de espinho na fronte, né? É melhor do que brasa na consciência. Brasa nas consciências. Então, para a gente ver as atitudes nossas, porque às vezes a gente pensa numa forma de sair de uma dificuldade entrando em outra. O mal pode perder-nos e transviar-nos, o bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará sua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser,
Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? Esse trecho aí, logo que nós lemos, nós vimos, né, as duas portas, a larga e a estreita, né? O mal pode perder-nos e transviar-nos, o bem retifica sempre. A outra porta, certo? Além, o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, mas a glória, porta estreita, a glória da maternidade resplandecerá o teu caminho, né? Aqui, ó, tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será ali o teu filho, carne de tua carne, ser do teu ser, né? Isso tudo vai sustentar ela. E a gente vê aqui, né, o que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar, né? Tantas histórias a gente vê aí de pessoas que renunciam à sua própria vida para cuidar dos seus filhos, né? Faz tanta coisa, faz tudo para os seus filhos, né? Desde uma febrinha que dá no filho, que você pensa, pô, não podia dar em mim em vez de dar nele, né? Tudo isso faz com que a gente pense nesse lado, né? Nesse direcionamento. Qual é a porta que a gente vai escolher? E a gente vê aqui também que uma mãe que tenta, vamos supor, estar numa situação igual a de Cecília, ela jamais vai ser abandonada, né? Sempre vai ter alguém para ajudar com alimento, ajudar a cuidar daquela criança. A gente sabe de tantas pessoas que às vezes perdem seus maridos, né? Novas, e ficam com os filhos. A gente conhece várias histórias. E sempre vem ajuda, sempre tem os bons, os benfeitores aí, as pessoas boas para acolher, para ajudar, né? Para sustentar ela. Não precisa abandonar o filho, abortar ou fazer qualquer coisa desse tipo, né? Aí, continuando aqui, a tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrará a ti mesma o poder da paz até a vitória. A gente vem aqui em cima disso que a Vá comentou aí, né? A respeito desse finzinho, né? Porque hoje nós vamos encerrar com essa a lição aqui para continuar domingo que vem. Mas fora do teu coração, quando você age certo, o que acontece? Pode estar a tormenta que for, mas você fez a coisa certa. Então, pode estar pegando fogo em tudo, mas teu coração está tranquilo, porque você está fazendo a coisa certa, né? E o que vai acontecer? Lá na frente, né, a gente vê aí, vamos colocar aqui a Cecília, né? Lá na frente, se ela aceitar esse filho, passar dificuldade e caminhar a sua vida com tudo, lá na frente, o poder da paz até a vitória, ela vai ter essa sustentação, né? Porque a espiritualidade vai continuar trabalhando para a gente, né? Às vezes tem uma dificuldade, a espiritualidade fala, manda alguém, fala assim, vai lá, ajuda ela, né? E a pessoa vai e ajuda. Acontece tanta coisa, né, que a gente nem sabe a respeito disso. Bom, e é isso que a gente tinha que passar hoje, e amanhã, semana que vem nós estamos de volta.